A primeira resposta que eu já dou para você é depende. São muitos fatores que a gente precisa analisar. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou economista especialista em finanças pessoais e nesse vídeo eu vou ajudar você a tomar uma decisão mais equilibrada sobre quitar uma dívida ou não quitar uma dívida, ou em que momento isso é bom ou não de fazer. Muito bem, o primeiro ponto que você precisa considerar. Por que primeiro ponto? Eu vou falar para você aqui alguns pontos para você tomar uma decisão concreta, uma boa decisão para que você possa quitar as suas dívidas. Então, o primeiro ponto que eu já falo aqui para você é: para você tomar uma decisão se deve ou não quitar uma dívida, é avaliar se você tem uma reserva. Claro, eu estou falando aqui de reserva financeira. E por que eu estou falando reserva? Primeiro, é muito importante você ter claro para que serve uma reserva. Por que ter uma reserva? Do ponto de vista financeiro e também de projetos de vida. O primeiro motivo para você ter uma reserva é para garantir que os seus planos, que os seus projetos, que tudo aquilo que você previu, de fato aconteça. Então, esse é o primeiro motivo para você ter uma reserva. Aí o segundo motivo é sim, para caso você tiver alguma urgência, aí sim você tem uma reserva para não abalar o seu orçamento e, consequentemente, os seus projetos de vida. Então, se a gente fala que a gente não deve viver só para pagar contas, isso significa que a nossa reserva também não é para nos proteger só de pagar contas, mas exclusivamente para permitir que a gente consiga realizar os nossos objetivos e depois, então, não deixar um desequilíbrio financeiro aí. Então, para você tomar a decisão se vai ou não quitar uma dívida, você precisa saber se você tem uma reserva. Esse é o primeiro ponto antes de você tomar a decisão para saber se vale a pena ou não pagar uma dívida. Reserva é muito importante, considere isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, é se você vai ter um desconto atrativo. Normalmente, seguindo aí o racional de pessoas que cobram ou empresas que cobram, normalmente se dá um desconto. Até em políticas de financiamento de imóveis ou carros e etc., você acaba tendo um desconto minimamente dos juros que você pagaria mais para frente. Então, quando a gente faz ali, né, alguém tem algum financiamento e vai quitar esse financiamento, chega ao banco e fala, olha, eu quero quitar hoje, esse banco dá um desconto, que não é bem um desconto, como eu disse para você, é tirar os juros de um futuro que você está adiantando. Mas não é só isso, eu estou falando aqui para pessoas que têm dívidas, inclusive atrasadas, que talvez já sujou o nome ou talvez já trouxe aí outros problemas. Você precisa entender se você vai ter um desconto atrativo. E por que é importante você saber se vai ter um desconto? Porque quitar essa dívida por quitar ou por deixar você tranquilo, mas te trazer outros problemas de equilíbrio financeiro, equilíbrio em orçamento, precisa ser considerado. Porque senão você só quita, mas você acaba tendo um outro problema. Você acaba se desequilibrando. E na vida financeira, tanto pessoal como de empresa e de governo, a gente precisa levar em consideração a sustentação das suas decisões. Então, se você tomou alguma decisão agora, isso não pode refletir em outras áreas ou em outros planos e projetos que você tenha. E antes de falar do terceiro ponto aqui para você avaliar, e não menos importante, é claro que eu quero convidar você para se inscrever no canal, para deixar um like se você não deixou ainda, comentar e compartilhar esse vídeo também. O terceiro ponto, e para mim um dos mais importantes, antes de você tomar a decisão de quitar uma dívida, você precisa entender muito claramente qual é o seu cenário financeiro. O que é o cenário financeiro? Você tem clareza exatamente de quanto você ganha? Você tem clareza exatamente do quanto você gasta? Quanto é que custa a sua vida para você mesmo? Você já encontrou um equilíbrio financeiro? Se você não tem isso, que é o básico, digamos que é o beabá da vida financeira, você não deveria tomar decisão nenhuma, nem de investir, nem de quitar uma dívida. A primeira coisa é se organizar.
Fazendo um paralelo aqui com um machucado que você fez, uma ferida, você precisa limpar primeiro, antes de você tratar, antes de você aplicar o medicamento, para que isso se recupere e melhore. A tua vida financeira é a mesma coisa. Você precisa ter certeza que a casa está limpa, que está arrumada, para então você tomar a decisão de quitar uma dívida. Porque se você quita sem você ter essa clareza, você certamente vai cobrir um buraco, mas abrir outro buraco, porque você não tem clareza do que está acontecendo. Então, esse terceiro, mas não é menos importante, é fundamental antes de você tomar a decisão de quitar uma dívida. Por isso, avalie esses 3 pontos. Existem pessoas que vão quitar imediatamente. Existem pessoas que falam, eu vou guardar esse dinheiro e eu preciso primeiro entender o que está acontecendo, formar uma reserva. Inclusive, tem pessoas que não se dão bem com o dinheiro e não conseguem conviver com o dinheiro. Ou seja, a reserva também ajuda a pessoa a conviver com o dinheiro, a viver o dia a dia e saber que tem um dinheiro guardado na conta. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um grande abraço para você e fique em paz.